Swing Channel TV especial para você, trazendo detalhes e informações de uma análise exatamente da decisão da CBDA ao anunciar um novo critério para a convocação da seleção brasileira que vai para os Jogos Olímpicos de Paris 2024. Anunciado como salvaguarda visando os Jogos Olímpicos Paris 2024. A gente vai explicar para você, detalhar cada um desses critérios e para que você entenda, sabendo que talvez essa tenha sido uma grande decisão para fazer a melhor seleção possível para os Jogos Olímpicos. Você está na Swing Channel, conectando você à natação. Publicado o boletim de número 158/2023, é um boletim publicado no dia 8 de agosto pela CBDA, mas é um boletim que traz um objetivo muito claro, né? Ele diz proporcionar aos atletas as melhores condições de preparação em seus treinamentos visando a obtenção dos índices de participação nos Jogos Olímpicos Paris 2024. Esse é o objetivo de um boletim que trata exatamente da salvaguarda visando os Jogos Olímpicos. Mas o que é a salvaguarda? O que benefício vai trazer isso para a natação brasileira? Na convocação. E eu vou explicar para vocês. Mas antes de explicar, eu preciso trazer para vocês alguns fatos interessantes que estão no boletim. O primeiro deles é de que a CBDA aprovou em reunião com o Conselho Técnico Nacional essa decisão aqui o Conselho Técnico de Alto Rendimento no dia 7 de julho. 7 de julho, 16 dias antes do Campeonato Mundial de Fukuoka. Mais do que isso, 18 treinadores, isso é uma apuração do grupo Swing Channel, 18 treinadores dos principais nadadores da seleção brasileira foram consultados e discutidos estes critérios aqui apresentados, o que mostra que a decisão teve participação direta das pessoas envolvidas. Mais do que isso, os atletas. Um grupo daqueles que são os principais nadadores do Brasil, talvez os mais veteranos, um grupo menor, se reuniu também com a comissão técnica da CBDA, onde foram discutidas as propostas, houve uma discussão de quais os critérios, inclusive trouxeram até algumas sugestões. Ou seja, o que foi publicado no boletim 158/2023 estava já de conhecimento e principalmente de discussão das pessoas envolvidas. Nós só ficamos sabendo no dia 8, mas isso já estava antecipado e de comunicação geral para os atletas antes da disputa do Campeonato Mundial, o que eu acho que é bastante positivo. Mas o que é o salvaguarda? O salvaguarda basicamente é o fato de que algum atleta que venha conseguir alguma coisa, né, o índice olímpico, ele vai ser preservado. Mas tem uma coisa que está acima do índice olímpico, se chama a seletiva olímpica. A seletiva olímpica, conforme o próprio boletim traz, ela é soberana. Eu estou falando da seletiva olímpica que vai acontecer em junho de 2024 na cidade de São Paulo, no Centro Paralímpico Brasileiro, há 48 dias antes dos Jogos Olímpicos. Esse ano, 2023, nós tivemos o Troféu Brasil realizado 49 dias antes do Mundial. Ano que vem serão 48 dias que vão separar a seletiva olímpica dos Jogos Olímpicos. Inclusive até dois aspectos importantes em relação à nossa seletiva olímpica. A primeira delas é que vai ser uma competição mais elitizada, menos atletas, índice mais forte, o que eu acho que é extremamente de benefício para os principais nadadores. Seletiva olímpica não é para participação, seletiva olímpica é para busca de vagas olímpicas. Assim, menos atletas, melhores condições para os atletas que estão competindo, mais assistência dos seus treinadores e das suas respectivas comissões técnicas. Estamos melhorando a elite nacional. Segundo, a possibilidade de uma realização de uma seletiva olímpica junto com a paralímpica. Seria algo simplesmente espetacular. Talvez a última seletiva paralímpica. O que nós iríamos combinar que teríamos a apresentação de uma seletiva olímpica e paralímpica no mesmo evento. Seria algo realmente fantástico. Isso ainda a ser confirmado. Mas vamos agora falar do que é o salvaguarda. O salvaguarda é obter um índice olímpico em uma das competições e poder utilizar esse índice olímpico. Que competições são essas? São 7 competições estabelecidas pelo boletim. 7. Nós estamos falando do Campeonato Mundial de Fukuoka na sua eliminatória, semifinal ou final, dos Jogos Pan-Americanos somente na final, do Troféu José Finkel somente na final A, do Campeonato Mundial de Doha na eliminatória, semifinal e final,
da seletiva olímpica brasileira, somente na final A, além das Universiades, que foi encerrada na semana passada, eliminatória, semifinal e final, e o Campeonato Mundial Júnior também entrou nessa, eliminatória, semifinal e final. Importante, todas essas competições aqui listadas, as 7, fazem parte das competições classificatórias para os Jogos Olímpicos de Paris pela World Aquatic, senão os tempos não poderiam ser considerados. Então, vamos a uma explicação prática. Nós temos um atleta como o Guilherme Costa, que inclusive no Campeonato Mundial de Fukuoka obteve os índices de 400 e 800 metros nado livre. Vamos usar um exemplo do Guilherme Costa, o cachorrão. Na prova dos 400 metros nado livre, ele tem lá o índice A, da prova dos 400, ele vai para a seletiva, ele não fica entre os primeiros colocados, ele não vence a seletiva e ele não faz o índice, ou até vence e não faz o índice. Ele está classificado porque ele tem a salvaguarda do tempo. Mesmo não fazendo índice na seletiva, ele vai para a Olimpíada. Essa é a opção número 1. A opção número 2 é um nadador ganha para o Guilherme Costa na seletiva olímpica e esse nadador faz a marca A, o Guilherme chega em segundo ou lá para trás e não faz o índice olímpico, vão 2 atletas para a Olimpíada, o atleta que venceu a seletiva com a marca A e o Guilherme Costa. Mas tem a opção número 3. Vamos dizer que 2 atletas na seletiva olímpica façam a marca A dos 400 metros nado livre e o Guilherme fica em terceiro ou qualquer outra colocação. Mesmo que os tempos feitos pelo primeiro e segundo colocado da seletiva olímpica sejam piores do que o feito pelo Guilherme Costa no Campeonato Mundial de Fukuoka, ele perde a vaga porque a seletiva é soberana. Essa decisão ela vale para todas as provas individuais. Quem são os atletas que hoje podem usufruir da salvaguarda? Tomara que essa lista aumente, mas hoje são só 4 nadadores. Guilherme Costa, 400 e 800 metros nado livre, o Kaique Mota na prova dos 100 metros borboleta, o Guilherme Caribé na prova dos 100 metros nado livre e a Beatriz Dizotti na prova dos 1.500 metros nado livre. Mas esse critério de salvaguarda, ele só vale para as provas individuais, ou seja, o tempo do 100 livre do Guilherme Caribé não dá vaga para ele no 4 por 100 livre, o tempo do 100 borboleta para o Kaique Mota não dá vaga para ele no 4 por 100 medley. As provas de revezamentos, e está no critério que publicado pela CBDA, que diz que as provas de revezamento serão definidas na seletiva olímpica, ou seja, os 4 primeiros colocados dos 100 livre, dos 200 livre, ou os 4 melhores nadadores de cada um dos 100 metros nos 4 estilos serão os classificados para a obtenção da vaga dos revezamentos. Ou seja, não existe salvaguarda para as provas de revezamento, somente os 4 primeiros colocados da seletiva olímpica que serão considerados. E aqui é importante que o Brasil ainda não tem nenhum revezamento classificado. Todos os nossos revezamentos estão na disputa. Temos 3 revezamentos que estão praticamente classificados. Eu estou falando do 4 por 100 livre masculino, 4 por 200 metros no nado livre masculino, 4 por 200 metros nado livre feminino. São os revezamentos que chegaram nas finais de Fukuoka. Fora isso, o 4 por 100 livre feminino também ocupa uma posição muito possível de vaga. E aí nós teríamos pelo menos esses 4 revezamentos. Da mesma forma, o 4 por 100 medley feminino e o 4 por 100 medley masculino hoje estão com muito mais condição de não se classificarem do que de se classificar. A definição da classificação ou não dos revezamentos, ela só acontecerá no Campeonato Mundial de Doha em fevereiro de 2024. Ou seja, 6 meses antes da Olimpíada, eu acho que isso é positivo, nós já saberemos quem serão os revezamentos que disputarão os Jogos Olímpicos. Ainda dentro do boletim publicado, acho que é importante que há um critério que me chamou a atenção, que é de aberturas de revezamento serão válidas para salvaguardas se realizados dentro das competições alinhadas pela CBDA, desde que não tenha nadado a prova individual. Então vamos dizer o seguinte, um caso aqui interessante, vem os Jogos Pan-Americanos, e algum nadador abre o 4 por 200 metros nado livre e ele não tenha nadado a prova individual. E esse 200 metros nado livre pode ser usado para salvaguarda da prova individual, não para a prova de revezamento. Os revezamentos serão os 4 melhores tempos da seletiva olímpica. E aqui eu acho que é muito importante que todo mundo fique disso, até porque, né, mais pra frente pode ter problemas. Fora isso, lembre-se sempre,
O Brasil, quanto mais atletas tiverem de marcas A, mais fácil fica na garantia das provas de revezamento. Cada revezamento garante somente 2 marcas do chamado Relay Only, mas isso é assunto para a gente discutir mais para frente. E aqui, uma opinião. Eu dei para vocês a informação e agora eu dou uma opinião. A opinião é de que eu recebo com muito bons olhos a decisão da CBDA. Não só pelo fato das oportunidades que se abrem, mas principalmente pelo fato de todos esses critérios terem sido passados pelas pessoas envolvidas, no caso, os treinadores, os grupos de atletas, e eu vejo com grande capacidade de incrementar não só a classificação dos atletas, mas incrementar suas chances rumo a Paris 2024. Essa é a Swim Channel, conectando você à natação.